acontece ali na Itália é mais ou menos o que acontece no Brasil. Os proprietários recebem tudo em nero, que eles chamam em nero na Itália, recebe tudo em dinheiro, não declara nada, né? Põe debaixo do colchão e fica por isso mesmo. Ninguém recebe nada em banco. Mas quem que tá favorecendo ali? Você tá usando o comune para trabalhar para você. Por quê? O comune, o oficial de comune, ele não recebe para isso. E se você quiser, eu acho que deveria receber. Mas se eu for pagar o comune, eu tô pagando propina. Entendi. E por isso que você vê escândalos de cidadania que oficiais de comune são presos. Até padre preso. É padre? Porque contribui para essa máfia da cidadania. Virou uma máfia. A cidadania italiana virou uma máfia. Virou um câncer, uma coisa que ninguém consegue mais controlar esses processos presenciais na Itália. Porque quando você faz um processo no consulado, você tem um número de processos. Quando você faz um processo no tribunal de Roma, que depois será distribuído para vários tribunais da Itália a partir de junho, você tem uma numeração de processo, você consegue controlar. Agora, nos comunes, são as prefeituras, eles chamam de prefeituras, né? Que controlam os comunes. Então, uma prefeitura tem 300 comunes e cada comune tem ali acontecendo coisas que a prefeitura não consegue contabilizar. Então, não se sabe quantos processos de cidadania são feitos por mês na Itália presencialmente. Então, cada um vai dando o seu jeitinho ali, cada um vai pôr no seu no bolso e aí, no final das contas, o que está sendo bom para a Itália? Entendeu? Pensando grosseiramente. Não, né? Claro que tem muita coisa ali. Claro que tem muita gente que se dá bem nessa. Muita né? Ali, gente, né? Muita gente ali. Porque se é uma máfia, né? Vai ter gente ali se dando bem. Com certeza. Mas, pensando no grosso. Então, e aí o que acontece? Eu fui pra Itália, fui registrada num comune, né? Numa casa lá, que tinha não sei quantos quartos, e eu achava que tava tudo certo. E aí meu processo entrou no comune. Demorou 1 mês, demorou 2 meses. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Daqui a pouco começou a chegar gente na casa. Chegou um casal, chegou outro casal, chegou mais uma pessoa. Quando eu me dei por mim, já tinham 10 pessoas no apartamento. Na mesma casa? Na mesma casa. E aí, eu não sabia como era feita a distribuição geográfica de comunes, de municípios na Itália. Porque o comune que eu estava morando era no topo de uma montanha, a 7 quilômetros do mercado mais próximo, assim. O mercado que eu tô dizendo é uma vendinha, tá? Pra comprar, sei lá, um pão. 7 quilômetros descendo a montanha. Caramba. E tinha 100 habitantes. Tinha 2 ruas o comune. Tinham 100 habitantes no comune. E aí eu percebi que toda vez que a gente tinha que fazer um processo, alguma coisa com relação ao processo, a gente tinha que descer e ir no comune lá embaixo. Só que tinha um comune do lado da minha casa. Eu falei, por que eu não tô fazendo o processo nesse comune aqui? Por que eu tenho que descer pro outro? E aí foi quando eu entendi que a cidade que eu morava não era o comune que eu tava fazendo o processo. E eu falei, mas peraí, se eu tô registrada como residente aqui, como é que eu consegui entrar como aqui? A mulher pagou o vigile da cidade, o policial municipal, que é a pessoa que vai controlar, que vai verificar se você realmente mora na casa, né? Pra confirmar que você é residente. Ela pagou o vigile para colocar o meu nome no endereço dele, sem eu saber, e dizendo o comune que eu morava lá. E como ele era o próprio vigile, era ele que confirmava as residências, Aí ele o oficial de comune, o Stato Civile, né, que são 2 departamentos diferentes, achava que eu morava lá. Só que, se baixasse uma polícia federal ali, um carabinieri, alguma coisa, ia todo mundo pra cadeia. Engraçado que, às vezes, você tá cometendo um crime, um delito, sem saber. Sem saber. Porque você contrata uma assessoria que não é de confiança. Sem saber. E olha que eu já tava sabida, hein? Eu já me achava sabida. Sim. Já tava me achando assim. Eu falei, não, eu tô sabendo de tudo. Eu não sabia nada. Tudo que eu aprendi de cidadania, nada. Comprei livro da internet, comprei livro do influencer lá que trabalhava com cidadania. Não li tudo que eu li. Eu cheguei na Itália, eu desaprendi tudo. Porque era tudo diferente. O comune não trabalhava do jeito que tinha que trabalhar. Eu estava morando numa casa, eu era registrada em outra casa. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu comecei a ouvir histórias dessa pessoa, de tipo assim, eu comecei a ver que as pessoas que eu tinha contratado eram pessoas de caráter muito duvidoso. As conversas, as coisas, era uma brasileira casada com um egípcio. Fazendo a cidadania italiana. Fazendo uma cidadania italiana que nem ela tinha. E assim,
E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada nessa história. E comecei a cavucar. Liguei o meu sistema FBI ali, né? Porque sabe que mulher, Sim. quando a intuição fala. Então, meu sensor aranha gritou ali e falou, vai atrás disso. E aí, comecei a cavar, comecei a trazer um monte de coisa. Eu falei, cara, eu tô lidando com gente perigosa. Meu processo não tá certo. Aí, ela começou a eu comecei a bater de frente com eles. E aí, começa o meu desenvolvimento pessoal nessa história, que eu acho que as pessoas precisam ter também, quando faz um processo de cidadania, porque a gente acha que a gente tá no direito. A gente acha que tudo tem que acontecer no nosso tempo do jeito que a gente quer. Só que a gente não sabe as pessoas que entram no nosso caminho. E eu tinha passado por experiências maravilhosas no meu intercâmbio, pessoas que só me ajudaram, que só me estenderam a mão e me levaram por caminhos que eu consegui, né, conquistar os meus objetivos. E eu tava numa situação na Itália. Quando eu saí, né, de mim, que eu olhei a situação que eu estava numa casa com 10 pessoas que também não sabiam o que estavam fazendo ali, sendo assessorada por 2 outras pessoas que nem eram registradas, não tinham empresa, não tinham nada. Eu morava num comune, era registrada no outro comune e não me davam informações do meu processo. Eu falei, não. Eu vou no comune. E aí eu comecei a bater de frente com eles, assim, perguntando, porque eu sou assim, né? Esse meu senso de justiça, eu te pergunto, mas já tô sabendo que eu quero que você responda. E se você começa a dar a volta, já me dá uma coisa. Aí eles começaram a dar a volta, comecei a bater de frente. Falei, mas me fala o meu processo, me fala do não sei o quê, me fala por que eu tô registrada aqui. E eles não queriam responder. Eu falei, vocês estão fazendo alguma coisa errada? Só que assim, são pessoas perigosas. Isso você tá perguntando em que língua? Só pra eu saber. Não, ela falava português. Ah, sim, era ela falava português, sim, brasileira. E aí eu peguei e lá tinha um ônibus que descia pra cidade às 7 da manhã e subia às 5 da tarde. Sem ela saber, eu peguei o ônibus de manhã, eu fui lá no comune, com um italiano que eu não sabia, fui lá no comune e falei pra oficial, eu falei, oi, eu gostaria de saber como é que tá o meu processo de cidadania, eu sou a Jéssica, lembra que eu vim aqui há uns 2 meses atrás? Ela olhou pra minha cara e falou assim, seu processo de cidadania não tá, tipo assim, não tá nada. Aí eu, como assim? Ela falou assim, a gente vai mandar pra investigação em Roma. Falei, como assim, investigação? O que é isso? Vai mandar meu processo pra investigação? Por quê? Tô fazendo minha cidadania normal aqui, né? Meu trisavô era italiano, olha aí, Giuseppe Donelli. Não, porque você tem uma délega, que é uma procuração, de pessoas que estão sendo investigadas aqui no comune. Pessoas que fazem, que entregam documentações falsas. Falei, não, mas a minha documentação não é falsa, pelo amor de Deus. Minha documentação, eu fui lá, eu que tirei tudo. E aí começou a vir toda aquela história. Todos os banheiros que eu lavei, todos os dólares que eu consegui pegar ali, toda a documentação, todo o trabalho. Falei pra mulher me falar que a minha documentação é falsa, tá louca? Falei, minha documentação não é falsa. Ela falou assim, mas isso quem vai dizer é a polícia. Eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela falou, eu não posso te dar informações do seu processo porque você assinou uma procuração pra outra lá. Então ela tem que vir aqui. Eu falei, não, tira a procuração dela agora. Eu tô aqui e eu tô te dizendo que eu quero saber do meu processo. Aí fui lá. Depois que eu anulei a procuração dela, que ela me contou a história oficial. O italiano, a língua, o idioma italiano, você consegue entender muito mais do que você fala, né? Assim como o espanhol. Sim, claro. Então eu entendia o que ela estava me falando. E ela me falava que eles eram suspeitos, que eles já faziam coisas erradas e que a documentação das pessoas ali, eles tiveram suspeitas e que eles chamaram a polícia para fazer uma investigação. E a minha documentação ia para Roma e poderia demorar 2 anos para investigarem, para saber se a minha documentação era certa ou não. Nesse meio tempo, já era o quê? Eu esperei o comune abrir 9 horas. A mulher lá em cima já tinha notado que eu não estava em casa. Se eu não estava em casa, eu estava onde? No centrinho lá, porque é o único lugar que você tinha pra ir. E aí ela pegou e me mandou uma mensagem, falando que se eu tivesse no comune, não era para eu voltar mais para casa. E aí eu peguei e escrevi pra ela, eu falei assim, eu vou chamar a polícia pra você. E aí ela falou, pode chamar, porque quem vai ser presa vai ser você. Aí me bateu o desespero, porque eu falei, cara, se ela que tá errada, tá falando que eu posso ser presa, ela vai colocar droga nas minhas coisas, o que ela vai fazer? Ela é perigosa, ela vai fazer alguma coisa e eu tô
de novo, num comune com 100 habitantes, onde 98 deles são idosos, pessoas que não saem nem na rua. Se eles sumirem comigo aqui, não sei nem o que vai acontecer. Só que aí eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade emocional. Eu queria esbravejar, e eu queria dizer que ela estava errada e que ela era uma bandida, sabe? E eu disse pra ela, e esse foi o meu erro. Dizer pra ela que eu sabia das coisas que ela estava fazendo. Aí ela começou a me ameaçar, ligava pros meus pais e falava que meus pais nunca mais iam me ver, que se eu abrisse minha boca, que se eu chamasse a polícia, ou se eu falasse no Facebook, porque eu não podia falar no Facebook também, nos grupos. Se eu fosse abrir minha boca no Facebook, meus pais nunca mais iam me ver. Ligava pros meus pais pra falar isso. Meu Deus. E aí eu falei, como é que eu vou voltar pra casa agora, né? Aí eu falei pra mulher do comune, eu preciso resolver essa história da minha documentação. Não é uma documentação falsa. Você pode ligar nos cartórios. São documentações verdadeiras, por favor. Ela falou, vou marcar uma reunião com você com o síndico, que é o prefeito. Fiz uma reunião com o prefeito. Não, aí eu fui pra casa, no final das contas, porque eu não tinha pra onde ir. Cheguei lá, bati boca com eles. Foi uma briga feia, porque aí eu bati porta, sabe? Foi uma coisa horrível, assim, porque... de novo, eu não tinha maturidade, eu tinha 26 anos, né? Mas com aquele espírito muito aventureiro ainda do meu intercâmbio, sabe? Muito jovem, assim, mentalmente. Não tinha essa maturidade pra tomar cuidado com essas coisas. E aí eu fui lá e bati porta e xinguei eles e coloquei o dedo na cara deles. E todas as outras 9 pessoas que estavam na casa não falavam um A. E eu falava, vocês todos estão sendo enganados e vocês não vão falar nada, vocês estão tudo compactuando com esses bandidos. Por que os outros não falavam nada? Porque ela já tinha combinado com os outros, ela já tinha tirado o processo dos outros, que não tinha dado tempo, assim, de entrar na investigação. Ela tirou do comune, ela pegou o dinheiro de todo mundo, ela comprou um terreno num outro comune bem longe, comprou um terreno. Colocou as outras... Era uma casa que não tinha nem aquecimento, não tinha nada. Era uma casa velha, caiu nos pedaços, só valia o terreno. Ela comprou o terreno com o dinheiro da gente, colocou os outros processos lá e deixou o meu e do outro rapaz preso lá no comune. Sem falar pra ninguém. Ela só falou pros outros. Então, os outros estavam com medo de não ter o processo feito, não tinham coragem de peitar eles e ficaram assim, ó, quietinho. Eu só quero saber do meu. Eu só quero que o meu processo termine. E eu, gente, vocês são loucos? Sim. Caramba, que coisa. Eu sei que de um dia pro outro todo mundo sumiu da casa. Ficou eu na casa e mais o outro rapaz lá, o outro casal. Eu falei, eles vão matar a gente. Falei, eles vão sumir com a gente. Teve uma noite que eu dormi com uma faca debaixo do travesseiro. Porque eu falei, eles vão matar a gente, cara. Porque não é possível. Por que todo mundo sumiu aqui da casa, né? Depois, aí, WhatsApp e tudo, as pessoas até me bloqueavam no WhatsApp. Eu falei, gente, eu tô com medo de você, tentando alertar todo mundo. Cara, e aí ela falava pro pessoal que eu tava fazendo escândalo e que eu ia prejudicar o processo deles. E aí eles ficavam quietinhos. Aí, né, o que aconteceu? Eu contatei uma pessoa, assim, achei lá no Facebook, eu não me lembro muito bem como é que foi a conversa, mas foi uma senhora que me contatou, eu dei um sinal de alguma coisa na internet, eu bloqueei a mulher lá de tudo, dei um sinal de alguma coisa na internet e uma senhora captou a mensagem. Falou, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô. Tá acontecendo isso. Já tinha falado com o síndico, né? O síndico falou que devolveria minha documentação, mas que eu não podia fazer mais o meu processo ali. Porque se eu fizesse ali, eles iam investigar. E aí eu tinha que tirar minha documentação. E eu falei pra ela, eu não falo muito bem italiano, agora eu não tenho mais casa pra morar, eu preciso sair daqui, essa mulher vai me matar. Eles vão fazer alguma coisa comigo, eles vão sumir comigo. E aí, era uma senhorinha, né? E aí eu fui lá no perfil dela, falei, nossa, aí já pensou se é um fake dessa mulher? Já pensou se essa mulher fez um fake, eu tô contando toda a história aqui pra ela, e aí agora que ela vai sumir comigo mesmo. Não, mas nessas horas a gente fica, né? Aí eu comecei a pegar um pouco de malícia, assim, das coisas, sabe? E aí eu fui lá no perfil da mulher, fui falar com pessoas que eram da família dela pra ver se era uma pessoa real. E aí eu saí da casa, foi uma história assim meio bizarra, assim, coisa de filme, porque eu esperei ela estar tomando banho, eu arrumei a minha mala, eu saí pela porta dos fundos, a mulher, a senhorinha, tava me esperando com um furgão do lado de fora, tipo na rua de trás, né, que eu dei o endereço pra ela.
Eu saí, a golpista lá tava tomando banho. A minha amiga pegou minha mala, levou pelo outro lado, jogou lá fora. Eu catei a mala, coloquei no furgão e fui embora. Na hora que eu entrei no furgão, que sobe montanha, que eu achei que eu já tava no topo da montanha, mas eu não tava. Tinha mais montanha ainda. E sobe montanha, eu falei... Aonde que eu tô indo? Quem é essa pessoa que tá me carregando? Aí que você foi ser. Não, aí começou a me dar um negócio. Eu falei, Desespero. gente, não, eu não morri ali, agora eu vou morrer aqui. Entendeu? Eu falei, o que vai acontecer comigo? Aí, no final das contas, era uma senhorinha, tinha uma família, tudo. E ela queria realmente me ajudar. E com esse meu desespero, né? Ela acabou conseguindo um imóvel pra mim. Eu fiquei na casa dela. Ela registrou minha residência lá na casa dela e eu fiz no Comune lá. Eu fiz o processo sozinha, porque ela não sabia fazer, mas ela foi me ajudando ali. Nesse meio tempo, imagina, já tinham passado, sei lá, quase 6 meses de Itália. 6 meses? É. Eu não tinha mais dinheiro. E meu marido aqui, no rickshaw, na faculdade e tudo. E aí a esposa do rapaz que tomou o golpe comigo ia pra Inglaterra. Eu falei, você não vai pra Inglaterra, você vai pra Irlanda, porque ela não tinha direito à cidadania. E ela tava esperando ele fazer o processo de cidadania. Falei, você vai pra Irlanda, arruma todo o dinheiro que você tiver, pedir pros meus amigos, inclusive tem uns amigos meus aí assistindo. Pedir uma vaquinha pro pessoal, fazer uma vaquinha pra comprar o visto dela de estudante aqui, pra ela começar a trabalhar e mandar dinheiro pra lá, igual o Ed, meu marido, tava fazendo comigo. Caramba. Aí ela não tinha onde ficar. O que o Ed fez? Doou o sofá pra ela. O quarto já tava alugado pra um rapaz e o Ed dormia num colchãozinho de pilates. Meu Deus. Porque tava os dois na pior, não tinha dinheiro, nada. Aí, quando a gente tá sendo a pior, a gente se ajuda. Cara, e aí eu falei, tá o meu marido se matando lá, meu namorado na época, né? Eu tava se matando lá e eu aqui só esperando. E aí começa uma confusão emocional muito grande, porque você, no meio disso tudo, você não tá trabalhando, você não tá fazendo dinheiro e você não tem nada pra fazer, a não ser esperar. Você dá entrada no Comune e você espera. O dia amanhece, anoitece, parece que você tá numa prisão. Não, e você naquela cidadezinha lá, sem nada, né? Sem nada, nada. Porque cidade grande não faz... É 1 ano pra fazer um processo numa cidade grande. É muita gente, é muito trabalho pra um Comune. Aí eu falei, eu preciso trabalhar. Não consegui trabalho ali num Comune de, né? Aí já não tinha mais 100 habitantes. O outro Comune tinha 900 habitantes. Olha, é uma metrópole. E vendia pão. Vendia Nutella. Pão e Nutella. E macarrão. Então, e aí eu arrumei um trabalho na Alemanha. Aí começa uma outra parte da história também, que foi uma coisa que eu falei, eu não morri... Eu tentei, assim, morrer 3 vezes nessa história toda. Por quê? Eu fui no Facebook, tinha um rapaz lá oferecendo um trabalho de garçonete na Alemanha, numa gelateria italiana na Alemanha. Pera aí, rapidinho. É porque tava perto da Alemanha esse lugar que você tava? Eu tava no norte da Itália. Sim, sim. Então, da Itália pra Alemanha seriam 6 horas de ônibus. Era longinho. Ah, perto. Espaço Schengen ali, tá tudo ali. E aí você conseguiu esse trabalho? Não, e aí eu consegui falar com esse rapaz no Facebook, né? Eu falei, você tá oferecendo um trabalho? Como é que é? Ele, você vai morar na casa dos patrões, eles são italianos, tem uma gelateria italiana dentro de um shopping, né? Você vai trabalhar das 8 às 10 da noite, de segunda a sábado, você vai receber 1.000 euros por mês. Não precisa pagar aluguel e não precisa pagar comida. Aí eu, opa... 1.000 euros pra quem tá aqui, né, sofrendo. Só que eu não tinha visto pra trabalhar. Sim. E aí eu falei, como é que esses patrões vão me contratar, né? Enfim, foi uma conversa e aí eles aceitaram, né? Ali meio que me aceitaram ali fazer esse trabalho. Só que o cara me mandou eu falei com ele, era quinta-feira, eu tinha que estar lá no domingo de manhã pra começar segunda-feira. E aí ele falou, localização é essa daqui. Eu ia no Google Maps, dava numa fábrica. Eu falei, tráfico de mulher. Falei, pronto, tô saindo de uma aqui e vou entrar numa outra. Eu falei, não, você falou que é uma casa, não dá numa casa. E o cara não me respondia direito, era um brasileiro. Ele não me respondia direito. E eu já não tava com as expectativas muito boas, com as experiências lá muito legais com brasileiros, né, na Itália. E aí eu falei, vai ser outro ali que vai me dar outro golpe, e aí eu tô ferrada. Aí eu peguei e falei, cara, mas não tá dando. Ele falou, o endereço é esse aí, você tem que chegar aí. Te pego na estação. Aí comprei os tickets, né? Fui do ônibus, tudo. E aí eu falei, eu preciso de um plano. Preciso de um plano.
Aí eu conversei com a senhorinha que tava me ajudando, eu falei, no meu telefone tem o Find My Phone, né? Você fica conectada comigo pra você saber o trajeto que eu tô fazendo, porque se em algum momento eu sumir, pelo menos você viu qual foi a última localização que eu estive. Pelo menos vai achar o corpo. Tipo isso. Sim. Tipo isso. E aí eu falei, Aí eu comprei um celularzinho daqueles Motorola bem velho de flip, assim. Eu falei, vou fingir que esse aqui é meu telefone. Comprei um chip, coloquei. E o meu iPhone, na época, eu escondi aqui no sutiã, né? Com a localização ligada com ela. E anotei os telefones dela tudo no pé, na sola do meu pé. Meu Deus. Porque eu falei, se eu não lembrar... Se acontecer... Eu fiquei imaginando assim, tá... Eu vou chegar lá na estação, se for alguma coisa assim, que, né, tráfico de mulher, por exemplo. Eles vão me pegar, me colocar num lugar, eles vão pegar minha mochila. Na minha mochila, eles vão pedir meu celular tá ali. Eles não vão ainda me ver se eu tenho outro celular. Assim, totalmente louca da cabeça. Movida pelo desespero, né? E aí eu falei, vai dar tempo de eu falar com alguém. E se eu não lembrar o número, vai estar anotado no meu pé. Tipo assim, bem louca. Aí eu fui, né? Chegou tem que cruzar a Suíça pra chegar na Alemanha. Chegou na Suíça, acabou o sinal de internet. Esse plano funcionou até uma... Deu errado. Já deu errado ali. Eu falei, ixi, agora lascou. Agora eu vou. Só que eu desci uma estação antes. Comprei um chip lá na Alemanha, porque na Alemanha o povo já fala inglês, né? E aí eu falei, agora sim me serviu o inglês. E aí comprei um chip, tá no final das contas, gente, era tudo verdade mesmo, era uma gelateria italiana de verdade, os caras eram super legais, eu trabalhei lá durante 2 meses, consegui me sustentar, aí ela me ligou que tinha ficado pronta a cidadania, aí eu voltei e comecei a vida na Irlanda, aí começa ainda a vida... Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.